Boa tarde, nós vamos falar um pouco sobre o sistema hidráulico e a instalação de gás predial. O nosso grupo é composto por Jéssica Kaline, Joana Soares e Caroline Canto. O sistema hidráulico são compostos por um conjunto de tubulações e equipamentos aparentes ou embutidos, destinados aos transportes e controles de fluxos de água, esgoto e demais fluidos em uma edificação. Os sistemas que compõem as instalações hidráulicas são água fria, água quente, águas pluviais, esgoto sanitário, sistema de proteção de incêndio e a instalação de gás. Agora vamos falar sobre o sistema de água fria, que tem sua origem no abastecimento de água por uma empresa concessionária de serviços públicos ou privados. Dando continuidade, agora vamos falar sobre o sistema de água quente, que se origina em equipamentos de aquecimento de água, que podem ser tipo caldeiras ou aquecedores de passagem e aquecedores de acumulação. Esses equipamentos são elétricos, solares ou a gás. E essa imagem fala sobre o sistema de água fria e água quente. Agora iremos falar sobre as águas pluviais. As águas de chuvas coletadas das jardineiras, telhados, lajes de coberturas são captadas por meio de galhos, ralos ou grelhas. Assim segue pelos condutores verticais e horizontais, até serem despejadas em caixas de coletas e passagem para posterior ligação junto com a rede pública. O sistema de esgoto sanitário é aquele que coleta e conduz toda a água utilizada para fins higiênicos de uma edificação. Esse esgoto é captado por meio de vasos sanitários, ralo de chuveiros e lavatórios, como outros. Essa imagem está representando um pouco sobre o sistema: caixa de cobertura, caixa de passagem, rede coletora e o último, a rede do esgoto. O sistema de proteção de incêndio é um conjunto documental que organiza e detalha todos os elementos necessários para auxiliar no combate a incêndio e garantir a segurança dos usuários de uma determinada edificação. Através de sua elaboração, é estabelecido o dimensionamento de sistemas que permitem a evacuação em caso de emergência, além de iniciar o processo de combate ao incêndio. Esse sistema é alimentado por uma reserva de água que fica localizada na parte inferior, no reservatório superior, que é destinado para estes fins. E sua tubulação é identificada na cor vermelha. As principais anomalias e falhas do sistema hidráulico: Água fria e água quente. As corrosões de tubulações em ferro galvanizado, vazamento diversos em tubulações e obstrução interna de tubos. Como vimos aí na imagem, que é nunca fazer a ligação de esgotos em águas pluviais. Nessa imagem, as recomendações são limpar ralos, calhas e grelhas de coleta de águas pluviais periodicamente, ralos, sifões de pias destinadas à coleta de esgoto, a fim de não haver entupimento. Deformações em tubulações em PVC. É comum observar deformações excessivas em trechos longos de tubos de PVC instalados juntos aos tetos de subsolos, devido à falta da fixação adequada com fitas metálicas em trechos curtos. Hidráulicas e corrosão de tubulações hidráulicas e em ferro galvanizados. As corrosões nas tubulações podem ser internas ou externas, localizadas ou generalizadas por erosões.
As tubulações em ferros, que foram largamente empregadas em edificações, têm uma vida útil estimada de aproximadamente de 10 a 15 anos. Agora vamos Deformações em tubulações, soluções que evitem ralos e o Conhecer o risco é muito importante para encontrarmos soluções que evitem ou minimizem as chances de um incêndio ocorrer. E as principais causas são naturais, acidentais ou criminosas. As naturais, elas se enquadram em acidentes causados por ação da natureza, como por exemplo uma descarga atmosférica. As causas acidentais é a falta de um treinamento e negligência com medidas preventivas, que são os principais fatores que levam ao incêndio, como por exemplo uma falta de manutenção com o sistema elétrico, gerando um aquecimento dos circuitos, ou pode ser um cigarro, uma vela, palito de fósforos, fogos de artifícios. Isso também pode causar um incêndio, se não manuseá-los em ambientes seguros. E também tem as causas criminosas, que são causadas intencionalmente e podem envolver qualquer um dos fatores que eu citei. em PVC. Vamos falar sobre as recomendações e orientações técnicas. As recomendações e orientações do sistema de água fria é a desinfecção e limpeza dos reservatórios e tubulações. Águas pluviais. A bomba não fornece água. Significa que a bomba não está escovada, portanto é necessário que escove outra vez e tente novamente. Nesse caso, a bomba ela não deve ser operada mais do que 30 segundos sem bombeamento, para evitar o superaquecimento do motor. E por fim, a principal recomendação seria chamar um técnico responsável pela manutenção de bomba. Esgoto sanitário, coleta e transporte de esgoto predial. Primeiramente, a entrada da água, tubulação, nível da água e a saída, fecho hídrico e a limpeza. Sifão de uma pia, logo após o ralo e sifão de um vaso sanitário. Além do plano de prevenção e proteção contra incêndio, outras medidas que devem ser tomadas para evitar incêndios seriam a adoção de normas de segurança, um armazenamento correto de materiais, realização de inspeções e manutenções periódicas, treinamento em equipe e sistemas de detecção e extinção de fogo. Agora vamos falar sobre as inspeções de água fria e água quente. A inspeção de água fria e água quente é recomendado que tenha um registro fotográfico. E nesse registro fotográfico tenha toda a tubulação adequada para que o sistema funcione corretamente. A principal inspeção de águas pluviais e esgoto é a verificação de calha, o bueiro, a caixa de inspeção, a rede de esgoto e a galeria de águas pluviais. A rede de esgoto e águas pluviais, elas precisam estar separadas. O objetivo de se realizar esse tipo de inspeção é garantir que os equipamentos e instalações estejam em perfeito estado de operação, para que nas emergências sejam atendidos com eficiência e agilidade. Desse modo, todos os equipamentos de combate a incêndio devem ser inspecionados, de modo que a organização valorize a saúde e segurança dos trabalhadores. Os principais equipamentos que devem ser avaliados são os extintores de incêndios, detectores de fumaça, hidrantes, mangote ou mangotinho, mangueiras, alarme e o sistema fixo de CO2. As instalações de gás são compostas por um conjunto de tubulações e equipamentos aparentes ou embutidos.
destinados ao transporte e controle de fluxos de gases em uma edificação. Os principais componentes do sistema de instalação de gás são as tubulações, os registros, as válvulas e os medidores de pressões. As instalações de gás são voltadas para a alimentação de fogão, forno, podendo ainda também alimentar caldeiras, aquecedores de passagem, máquinas de secar roupa, lareiras, churrasqueiras e demais coisas. Existem dois tipos de gases, que seria o gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ou o GN, que é o gás natural. O gás GLP ele tem um cuidado especial, pois qualquer vazamento poderá ocasionar uma situação de risco, tendo em vista que em contato com o oxigênio do ar e com uma possível faísca pode ocorrer uma explosão. E também tem o gás natural, que por ser mais leve que o ar, o seu vazamento é menos perigoso, porém não deixa de correr o risco, pois onde houver tubulações aparentes é necessário uma ventilação permanente e obrigatória. As tubulações aparentes por onde passa o gás são identificadas na cor amarela. Elas não podem passar no interior de dutos de lixos, ar-condicionado, shafts hidráulicos, reservatórios de água, dutos para ensinadores de lixo, poços de elevadores, compartimento de equipamento elétrico, compartimentos destinados a dormitório, poços de ventilação e entre outros. Independente do tipo de gás fornecido, as principais anomalias e falhas são as mesmas, que podem ser vazamento de gás pelas tubulações, conexões, válvulas, corrosão nas tubulações, ou também pode ser uma instalação elétrica junto de uma tubulação de gás. As principais recomendações e orientações técnicas para esses tipos de anomalias e falhas são: não usar a torofita ao redor dos trechos de tubulação de gás. Ao realizar o abastecimento dos cilindros, os operadores deverão sempre visualizar um ao outro para que, numa emergência, os procedimentos de segurança sejam efetuados, e também não utilizar a central de GLP e centrais de medidores como depósito de qualquer outro tipo de material. Verificar sempre o prazo de validade das mangueiras flexíveis, trocando quando necessário. Inspecionar o sistema de gás do condomínio é obrigatório apenas quando o local está renovando o seu AVCB, que significa o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Nesse momento é importante um atestado do engenheiro com anotação de responsabilidade técnica indicando que está tudo dentro da norma BNT NBR 15.526/2012. Depois é observada a central de gás. O local deve conter placas e ser gradeados. Não pode ter ralos a menos de 1,5 metro dos botijões, para evitar que, em caso de vazamento, o gás escape por ali. Em seguida, eles usam equipamentos eletrônicos que detectam o vazamento de gás, inclusive se for uma tubulação embutida em paredes. E, por fim, deve ser observado se o encanamento de gás não está perto de emendas e dispositivos de instalações elétricas que podem provocar uma faísca. Garantias e perdas. O termo de garantia é, portanto, o prazo estipulado para o funcionamento adequado de uma edificação. Componente de instalação, equipamento, serviço ou obra e definido pelo seu produtor. Os materiais como tubos, conexões, louças, caixas de descarga, torneira, registros, sifões, flexíveis e válvulas têm o seu prazo de validade estipulado pelo seu fabricante.
os danos causados devido à movimentação ou acomodação da estrutura, que é com 5 anos, os coletores, os problemas com instalação, que é 1 ano, os ramais, os problemas com instalação embutidas e vedação, que é 1 ano, as louças, a caixa de descarga, a instalação em funcionamento, que é 1 ano também, as torneiras, registros, sifões flexíveis, válvulas e o funcionamento e vedação, que também é 1 ano. O que pode fazer um cliente perder sua garantia seria a consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação. Acabamentos por limpeza inadequada, que seria o uso de produtos químicos, solventes ou abrasivos do tipo saponáceo. Peças que apresentem desgaste natural pelo uso irregular, tais como vedantes, gachetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação. Danos nos acabamentos dos metais sanitários causados devido à utilização dos mesmos em água não potável ou a utilização de produto químico, como solvente ou abrasivo do tipo saponáceo. Nessa imagem podemos ver um exemplo do manual de garantia da instalação de gás retirada do arquivo da Sinduscom. Checklists e vacinas. O nosso modelo de checklist tem o sistema, o tipo de material, problemas encontrados, manifestações, grau de urgências, erros de projeto, execução, materiais ou manutenção, causas e as possíveis soluções. Como nós escolhemos aqui, o nosso sistema é canos com vazamento de água, o tipo de material é tubulação de PVC, o problema encontrado é rachadura devido à sua pressão, a manifestação é material vencido não suportou a pressão. O grau de urgência é regular ou prioridade 2. O erro foi de manutenção e a causa é o mau dimensionamento da pressão da água. A possível solução seria fechar o registro para evitar mais desperdício de água, encontrar o local que está o vazamento e trocar o encanamento. E aqui temos outro modelo de checklist, que o sistema seria instalação de gás, o tipo de material, tubo de cobre, problema encontrado é um vazamento, as manifestações são instalações antigas que oxidaram com facilidade e abrindo fissuras, o grau de urgência é crítico ou prioridade de 1, o erro foi de material, que a causa foi a oxidação na tubulação, e a possível solução seria fechar o regulador de pressão de gás e trocar as instalações, que no caso é registro e mangueira.